Bem, então hoje temos, daqui a pouco, mais um jogo da seleção portuguesa de futebol, da seleção da Federação Portuguesa de Futebol, contra a Dinamarca, na Dinamarca, Frederico Duarte Carvalho. Tens acompanhado isto? Qual é o teu prognóstico? Eu desde a Albânia, que pronto, a Albânia foi o corolário do que tinha acontecido no Brasil. Portanto, era necessário afastar o treinador e dar-lhe uma boa solução para ele sair. E, portanto, foi uma saída à albanesa. A chegada do Fernando Santos foi uma entrada de pés juntos. O Fernando Santos chegou com muita vontade, que eu vi, em que ele dizia, claro que esta seleção é vencedora, claro que eles têm que vencer. Portanto, há ali a questão psicológica de incutir uma nova filosofia nos jogadores. É muito importante a questão mais física. Eles são máquinas já treinadas e já são máquinas fisicamente preparadas. O que falta ali é o clique psicológico. E então com o Fernando Santos pensaram que isso iria acontecer. O primeiro teste é tramado, porque a França é uma besta negra para Portugal. E eu gostei de ver a seleção a jogar, mas se calhar foi por causa das camisolas. Porque aquele azul e branco é a cor mais nacional do que realmente o vermelho e verde. Portanto, eu gostei daquele azul e branco. Se bem que, pronto, a França também tinha azul e branco. Ao contrário, nos calções e tal. Portanto, o jogo achei bem. Vamos ver o que é que vai acontecer na Dinamarca. Eu espero que psicologicamente a equipa consiga ultrapassar-se. Portanto, vamos ver. João. Eu sublinho as declarações de Cristiano Ronaldo à CMTV. Ronaldo, em direto para a CMTV, queria-lhe perguntar, Rui Patrício... Para onde? CMTV. Que é isso, CMTV? Então esqueça, que eu não vou responder. Sobre o jogo com a Dinamarca. Não vale a pena. Então passamos à próxima pergunta. Aí. E assim, como é que uma estrela da bola, com muito poder, despreza um canal de televisão? Neste caso, eu acho que a jornalista devia ter insistido, porque aquilo era um sítio público, não era uma entrevista. Ele não dá entrevistas à CMTV, senão, ou ao Correio da Manhã, se não quiser. Eu sou o Fernando Santos. Eu tenho uma pergunta só para lançar como mais conhecedores. Dizia-se que Paulo Bento era o treinador de um empresário. Houve outro treinador, que julgo ter sido Manuel Cajuda, que disse que para ser selecionador tinha que ter ligações a marcas e a bancos, nomeadamente ao BES. Parece que Fernando Santos tem uma aura absolutamente distante destas coisas todas. Será verdade, Paulo querido? O Fernando Santos é das pessoas que têm um maior reconhecimento público no futebol português. Tem uma carteira de resultados portanto, que lhe confere esse estatuto. Não é? Ele tem, de facto, um estatuto um pouco diferente. O meu amigo Ajuda tem razão nas coisas que diz, embora eu às vezes seja um bocado exagerado. Mas de facto às vezes nós olhamos e parece que alguns treinadores escapam menos às lógicas grupais, tribais da indústria do futebol, e aqui eu sublinho da indústria, não é? Do que outros. Fernando Santos escapa, e eu acho que Fernando Santos é um homem não sei se é homem certo, é um homem capaz e competente para ser selecionador nacional. Não questiono isso, estou completo, acho que sim, portanto não é, há mais, não é? Ele é uma das pessoas que está à altura de dirigir a seleção portuguesa de futebol, ou a seleção da Federação Portuguesa de Futebol, melhor dizendo. O que eu não gostei nesta coisa toda foi do processo, portanto, do comportamento da Federação, porque eu acho que o comportamento do Paulo Bento esteve bem, acho que o comportamento do Fernando Santos a entrar magnífico. Portanto, eu não tenho nenhuma razão de queixa, não tenho nada a apontar à esmagadora maioria dos intervenientes neste processo, exceto à Federação. Aquilo não se faz, não é? Esta substituição não se faz. Ainda por cima, a Albânia, quer dizer, como eu disse aqui e escrevi no Facebook, esta coisa da Albânia ser uma potência menor, sim, está bem, é uma potência menor, mas a verdade é que está numa fase da sua vida, por uma série de razões que não cabem aqui dentro de um programa deste tamanho, está numa fase da sua vida em que está com uma dinâmica de resultados excelente. Castigou agora a Dinamarca, é a líder do grupo, portanto, e nós somos o último classificado, quer dizer, portanto, as camisolas, antigamente, o tempo em que as camisolas ganhavam jogos, já lá vai.
Deixa-me dizer uma coisa sobre o jogo e que tem a ver um bocado com aquilo que o Frederico estava a dizer. Portanto, esta coisa, o Frederico disse basicamente que, portanto, as componentes técnicas do jogo, os jogadores na seleção não têm pronto, a questão toda ali é a dinâmica psicológica e pronto, foi isso que o Frederico disse. Sim, foi isso. Pronto, e isso é e não é verdade. Vamos lá ver. Do ponto de vista físico, claro, os jogadores são máquinas de jogar, são profissionais, portanto, não é ali que têm que ter ali têm que ter uma manutençãozinha, não é nada do outro mundo, pronto. Agora, o clique psicológico que tu falas, é assim, também não é uma questão individual, porque os jogadores têm uma motivação e têm uma psicológica imensa. Aliás, isso está patente em Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é uma força da natureza do ponto de vista psicológico. Está bem, tem excesso de autoconfiança, talvez, mas a verdade é que ele é esse motor. O problema da questão dinâmica numa equipa é a dinâmica coletiva, não é a dinâmica individual dos jogadores, é a dinâmica coletiva. E eu admito que ela já teria... Portanto, eu admito que substituir Paulo Bento no fim da campanha negativa teria tido um efeito de refrescamento, portanto, da capacidade de criar uma nova dinâmica coletiva. Pronto, admito isso. Não é? Fazer isso a meio não acho que ajude nada, apesar das competências todas de Fernando Santos na matéria, não acho que ajude nada isso. E isso ficou patente no jogo com a França. Nós não vimos, quer dizer, vimos um Portugal diferentemente arrumado do ponto de vista tático, não é? E essa é outra componente aqui, não é? É aí que ali se pode fazer alguma mudança em relação aos clubes onde os jogadores vêm, onde têm sistemas táticos que são feitos para aquela ocasião, para aquela equipa, para aquele conjunto de jogadores, para aqueles objetivos, e portanto aqui nós temos um conjunto de definições táticas, portanto uma tática diferente. Paulo, quantos campeonatos nacionais é que o Fernando Santos conquistou? Em Portugal, em Portugal, 5, salvo erro. Não, ele conquistou 1. Foi o 5º do Futebol Clube Porto Penta. O Fernando Santos só conquistou um campeonato nacional, não foi? Sim, ele sai do lado do Estoril, da Amadora, que o Pinto da Costa ia fazer aquela experiência genética, dizer assim, qualquer um é campeão, é que Penta aqui no Porto. Agora baralhaste, mas isto é uma coisa que eu posso replicar. Lembro-me assim qualquer coisa, que o Fernando Santos foi para o Porto para demonstrar que qualquer um era campeão nacional, com o Pinto da Costa, quer dizer, era naquela coisa. Depois esteve no Sporting, no Benfica, não ganhou muita coisa, nada, até teve pouco tempo no Benfica, eu já nem me lembrava que ele tinha estado no Benfica sequer, e portanto, pronto, e depois foi para o estrangeiro, e veio do estrangeiro. Sim, parece o António Guterres daqui a uns tempos, quando vier do estrangeiro, e parece uma coisa de caraças. Não, vamos lá ver, eu não tenho agora ele é bom. Não tenho agora aqui presente o Paulo Moraes do Fernando Santos, mas ele ganhou... Um campeonato nacional e 2 taças de Portugal, se calhar mais. Em Portugal, ganhou a Grécia e tem feito um bom trabalho, fez um bom trabalho na seleção grega. Não, longe, mais longe que nós. Exatamente, portanto, ele tem feito, essa não é a questão, não é? A questão aqui que estávamos, portanto, e voltando onde eu estava a dizer, a questão aqui é a questão tática, portanto, há a questão da motivação e a questão tática. Pronto, e ele efetivamente expôs os jogadores, até porque chamou 3 jogadores que fizeram alguma diferença em relação ao anterior, não é? E dispô-los de uma maneira diferente no terreno. O resultado com a França não me impressiona, porque, como tu disseste, a França é a bête noire de Portugal e, portanto, não impressiona-me é aquilo que vi, não é? E gostei de ver a segunda parte. Eu acho que o melhor desta equipa para já é o seguinte, é que, portanto, o banco, os suplentes, quando foram chamados a dar uma resposta na segunda parte, deram uma boa resposta. Portanto, há alternativas. Acho que isso é o melhor que nós podemos agora pensar. Aquilo que o Fernando Santos tem, ele tem uma primeira equipa e tem também uma segunda equipa. Portanto, ele tem bastante margem de manobra. Frederico. Eu não espero para ver o Fernando Santos. Já é a minha nota final também. Eu só quero dizer que gosto de uma seleção que tem jogadores a pedir desculpa.
e que mete fax e o fadinho. Toda a gente sabe que me arrependi do meu ato, paguei por isso. Arrependo-me de ter mandado aquele fax naquela altura, apesar de... A seleção portuguesa nunca ganhou nada. Portanto, não ganhar nada é aquilo que é natural, nunca ganhou um campeonato da Europa, nunca ganhou um campeonato do mundo, não ganha a França desde que apareceu o Ebla, é assim uma coisa dessas. Portanto, enfim, não acho que haja aqui grande novidade. E eu dou já a minha nota final, se quiserem. Há uma nova música portuguesa muito engraçada que deriva de uma raiz genética, de uma coisa que é assinalada agora com o relançamento, que é o Bairro do Amor, do Jorge Palma, que fixa finalmente os chamados cantautores com apreço pela poesia e pela música, para além daquele que eram os cantores de intervenção. O Palma, se calhar, é o primeiro a fazer a ponte e que consegue resgatar a profissão de cantor, de compositor e de letrista ou de poeta, que depois vem a dar uma data de gente a seguir, logo a seguir a Mafalda Veiga e depois vem por aí fora, até ao B. Fachada nos dias de hoje e outros que tais, ou Samuel Lúria. Passaram-se 25 anos, isto foi um instantinho, porque eu lembro-me de comprar o álbum, O Bairro do Amor, em vinil, e um abraço ao Palma e obrigado por isto, Paulo querido. Olha, partilho as tuas palavras no abraço ao Jorge Palma. A minha nota final vai para uma coisa que tu disseste, ainda tem a ver com o futebol e com a célebre conferência de imprensa e o Cristiano Ronaldo e a nega que ele deu ao Correio da Manhã TV. E ao contrário de ti, eu acho que aquilo não é espaço público, o futebol não é do interesse público, é do interesse do público. Começamos já isto, do zero. Amanhã. É do interesse do público e não de interesse público. A seleção portuguesa de futebol não é de todo em todo uma representação nacional pura, é uma representação nacional em regime de outsourcing. Portanto, a Federação prescindiu, o Estado português prescindiu de se fazer representar diretamente nos grandes palcos, portanto, do futebol mundial, do futebol internacional, e adjudicou essa tarefa em regime de outsourcing. Portanto, fez um contrato com uma empresa de direito privado, que é a Federação Portuguesa de Futebol, ao abrigo da qual essa federação pode usar a marca Portugal. Portanto, vamos lá ver. Para já não é o futebol, mesmo antes não era uma questão de interesse público, é uma questão do interesse do público. E agora então está ainda mais distante. Portanto, o Ronaldo não tem que responder a toda a gente, não tem que tratar toda a gente por igual, tem o direito a fazer as escolhas dele, o jornalista tem o direito de fazer as perguntas que entender naquele momento, tem o direito de publicar ou de não publicar as matérias, as respostas, sejam elas quais forem, que o Ronaldo dê. Portanto, eu acho que isto é um não caso. A jornalista do Correio da Manhã esteve bem, o Ronaldo esteve impecável e não há nada, isto é um não caso. Ponto final. Um abraço. Não está aí o Herman, não é? É que já me custou uma fortuna num fato que me rasgou aqui. Alô, Nuno Feist, companheiro. Basicamente, muito obrigado a todas as pessoas. De facto, isto não são mais. Andava eu sem ter onde quem vivo, fui procurar abrigo nas frases estudadas do senhor doutor. Ai de mim não era nada daquilo que eu queria, ninguém se compreendia, vi que a coisa ia de mal a pior. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mal. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há poras entre linhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, junta bem o coração, sei que é assim para lá morar.